alto que todas as vibrações emitidas na terra sejam dirigidas a nosso Senhor Jesus, para que assim endereçadas sejam distribuídas aos elementos das forças superiores disseminadas em todas as regiões do mundo terreno, preparados para receber todos os espíritos que deixarem a terra a seu tempo. Entidades bem mais luminosas de que esta que vos fala, já trouxe sua mensagem no mesmo sentido, as quais encontrastes nas páginas precedentes. Minha palavra tem então objetivo, não apenas de confirmar quanto vos foi dito, como ainda de juntar o meu testemunho a respeito de quanto vos quer e estima o Senhor Jesus, desejando prover a todos dos meios de se precaverem contra possíveis sofrimentos ou aflições que deseja evitar a todos os seus guiados terrenos. O que vai acontecer neste vosso pequeno mundo, um dos menores em que evoluem seres humanos no universo, já aconteceu em circunstâncias idênticas, sendo mesmo parte do progresso planetário geral. O que, entretanto, determina este grande empenho do Senhor Jesus em enviar um sem número de emissários ao vosso meio, é o seu grande desejo e preocupação de evitar sofrimentos a todos vós quantos receberdes e aceitardes a sua recomendação. Todos sabeis de sobra que ninguém pode ficar eternamente na terra, e que esta não passa de um campo-escola onde todos nós viemos buscar conhecimentos e experiência que se transformarão em luz para os nossos espíritos. O que na terra existe, portanto, seus belos mares, rios, montanhas e florestas, é que poderemos dizer que permanecerão na terra porque lhe pertencem. Já não diremos o mesmo com as flores que vos enfeitam os lares, visto como, cumprindo seu próprio determinismo, elas nascem, abrem, vicejam e morrem para que em seu lugar outras flores desabrochem na primavera seguinte. Considerai-vos então como flores que também sois, flores espirituais que nascem na terra para um determinado período de vida, ao fim do qual desaparecereis da superfície terrena. Com a diferença apenas de que as flores, sendo seres inconscientes, cumprem também inconscientemente o seu belo destino, enquanto vós, seres humanos conscientes da vossa personalidade, ao desaparecerdes da superfície terrena desferireis um voo de maior ou menor extensão, segundo a preparação que para o mesmo houverdes feito durante a vossa permanência na terra. Assim pois, não deve ser o fato de terem os seres humanos de deixar a terra pelo fenômeno da morte, o que deve importar a todos daqui para o fim do século. O que unicamente deve constituir a preocupação de cada um deve ser a maneira e o momento de partir. Nosso Senhor se empenha em incutir em todos os corações a necessidade da oração diária, por ser a única maneira de proporcionar ao espírito encarnado uma ligação firme, segura, entre a terra e o céu, no ato em que tiver de se desprender dos liames da matéria. Perdoai-me, meus filhos queridos, se não vos trago mais aquelas imagens algo violentas, que imprimiam aos meus sermões de outrora até uma certa irreverência para com o Criador, a quem algumas vezes tentei responsabilizar pelos desacertos dos homens de então. Os meus sermões armavam-se daquelas imagens por vezes rudes, porque só assim conseguiam abalar a consciência algo endurecida dos homens que apenas esta infeliz ideia alimentavam em seus corações, enriquecer rapidamente e de qualquer maneira, mesmo à custa do sacrifício e escravidão de seres iguais a nós, apenas desprotegidos dos homens. Hoje não necessito mais de empregar as imagens nem as rudes expressões de outrora. Dirigindo-me a espíritos já possuidores de uma regular luminosidade, que é a característica da grande maioria dos meus leitores, eu tenho expressões do mais puro amor do nosso amado Jesus, que a todos vos deseja receber em breve nos planos do além, onde acomodações as mais confortadoras vos estão sendo preparadas. Desejo encerrar, então, o meu recado com a chave espiritual que aqui vos deixo, a qual me foi entregue pelo Senhor com este objetivo. Ao sentirdes algo de extraordinário em torno, seja ou não o acontecimento decisivo, ponde o vosso pensamento no Senhor Jesus e dizei de todo o coração: Senhor Jesus, aqui estou às vossas ordens. Salvai-me em vosso puro amor.
Aqui se despede saudosamente de vós e da terra, o espírito do P. Antônio Vieira. Nota: P. Antônio Vieira, 1608 a 1697, o pregador jesuíta mais notável do seu tempo, e o maior orador sacro do século XVII. Nasceu Lisboa 6 de fevereiro de 1608, filho de Cristóvão Vieira e de Maria de Azevedo. Aos 7 anos de idade seguiu com seus pais para o Brasil, desembarcando em Salvador, Bahia, após uma viagem tormentosa, onde seu pai ia ocupar um cargo no governo. Na Bahia ingressou no Colégio da Companhia de Jesus, onde se despertou sua grande vocação religiosa ao ouvir um sermão do padre Manuel do Carmo, em 1623, sobre as penas do inferno. Em 1625 Antônio Vieira fazia os seus primeiros votos, contra a vontade da família que tudo fizera para o demover da ideia de professar. Seu talento desenvolveu-se tão precocemente que aos 18 anos de idade já era encarregado de redigir a correspondência em latim ao geral da ordem em Roma. Com essa idade foi designado para lecionar no seminário de Olinda, Pernambuco, como professor de retórica, ali comentando Sêneca e Ovídio, dando extraordinário impulso ao desenvolvimento de suas brilhantes faculdades intelectuais, e elevando-se seguidamente a todos os estágios da ordem até que, em 1635, foi ordenado sacerdote, passando a exercer então as funções de pregador, em que tanto se notabilizou. A partir dessa época a vida de Antônio Vieira enriqueceu-se de episódios em que este espírito notável foi chamado a atuar inclusive na área política, como conselheiro e embaixador de João IV de Portugal, e mestre confessor do príncipe herdeiro, de Teodósio. Resumindo a prodigiosa vida do P. Antônio Vieira, assim escreveu esse de Queiroz. A sua existência foi uma das mais ativas e ilustres do seu tempo. Grande pregador, grande político, grande escritor, missionário, grande colonizador, esteve envolvido nos maiores negócios, tratou com os maiores personagens e trabalhou pelas maiores ideias da sua época. Os seus magníficos sermões arrebatavam tanto a gente inculta do Brasil, como encantavam em Roma o sábio e requintado mundo dos prelados romanos. Depois de ser confidente dos reis e dos papas, de ter conhecido as grandezas do mundo e as do alto saber, morreu com a pobreza e a simplicidade de um místico na capital da Bahia. O P. Antônio Vieira desencarnou em Salvador, Bahia, no ano de 1697, cercado das maiores demonstrações de carinho e respeito por parte do povo e das autoridades brasileiras. Fim da nota. 20. Único patrimônio real e eterno. A consciência cósmica que preside e dirige a vida humana em todos os mundos do universo, sente-se por vezes na necessidade de empreender ações destinadas à reposição de certas práticas e princípios que se hajam afastado de alguns dos mundos que preside e dirige. Particularizando que a Terra se refere, a consciência cósmica vem registrando há milênios um certo grau de inferioridade na vida dos seres aqui encarnados, da qual tem resultado desentendimentos e choques altamente mortíferos que podiam ter sido evitados. Do registro acima feriu a consciência cósmica digna de habilidade de um conjunto de medidas a serem postas em prática no vosso mundo, capazes de repor a vivência humana em suas verdadeiras bases de fraternidade e amor, as únicas que podem conduzir os espíritos encarnados à sua grande, luminosa, verdadeira meta. Entre as medidas estudadas e em vias de entrarem em ação, podem destacar-se aquelas já mencionadas nas páginas anteriores, destinadas a afastar da Terra uma certa percentagem de seus viventes atuais, em virtude da ação transformadora em vias de ser iniciada em profundidade. A vida dos planetas tem muito de semelhante à vida dos homens e também dos espíritos, no que diz respeito à necessidade de sua evolução. Uns e outros estão sujeitos às mesmas leis evolutivas que regem o próprio universo, a ninguém como nada sendo permitido estacionar indefinidamente.
Os planetas com as respectivas humanidades não podem permanecer indefinidamente firmados num mesmo grau evolutivo, mas devem esforçar-se por acompanhar o ritmo da evolução universal. É por tal motivo que se aproxima uma nova fase evolutiva para a Terra, não importando citar aqui se a quarta, a quinta ou a sexta, visto como várias outras já se fizeram notadas e se encontram perfeitamente catalogadas nos registros da consciência cósmica. A fase que se aproxima envolve quase toda a estrutura física, devendo corrigir não poucas de suas regiões até agora absolutamente inaproveitadas pelo homem, mas que o serão nos tempos próximos. O que vai acontecer ao vosso mundo já aconteceu a muitos outros pela razão mesma de lhes proporcionar acesso a um mais alto grau evolutivo. Uma comparação muito simples poderá esclarecer melhor o que desejo compreendais da maneira mais clara possível. Imaginemos a existência de uma vivenda em determinado local vosso conhecido, habitado há séculos ou até milênios por uma família que a vai transferindo de geração em geração a sucessores que ali se instalam com o mínimo de conforto, porque não estejam habituados a mais alto quanto aprimorados níveis de vida. Sucede, entretanto, que elementos humanos desse nível mais aprimorado foram designados para se instalar na aludida habitação, e que aquele a quem incumbiu tal designação tenha constatado o estado de inferioridade de suas instalações em face do aprimoramento social e científico dos novos ocupantes. Que fazer então? Apenas o que faria qualquer de vós no mesmo caso: submeter a habitação a um processo de reforma com a derrubada e reconstrução de suas paredes e instalações por demais arcaicas, erigindo em seu lugar verdadeiro palácio bem digno de receber os hóspedes que foram designados. Mas ainda, verificada a insuficiência da área cultivável pertencente àquela habitação em face do número de hóspedes que vão chegar, necessário se tornou ampliar essa área, estendendo as cercanias porventura incultas, possivelmente por inadequadas à cultura do indispensável à manutenção dos novos hóspedes. Aí tendes em linguagem sintética mas suficientemente compreensível, a imagem do que vai acontecer no vosso mundo de hoje. Uma nova e bem mais numerosa população apresta-se para encarnar na Terra, constituída de entidades já bastante evoluídas, muitas delas provindas de outra esfera bem mais adiantada espiritualmente do que a vossa. Para instalar a nova população, representando, com efeito, nova civilização terrena, a consciência cósmica deliberou e começa a executar a demolição de quanto deve ser demolido na Terra, para em seu lugar erigir as instalações necessárias, capazes de servir por um período de alguns milênios às gerações de espíritos que virão povoar a Terra. Tal como na imagem precedente, verificada foi também a imprescindibilidade da ampliação das áreas cultiváveis do solo terreno para proporcionar aos novos habitantes da Terra o volume de alimentos e demais utilidades de que vão carecer. Daí a transformação em profundidade a que em breve será dado início, recolhendo-se ao interior da esfera alguns milhares ou talvez mesmo milhões de quilômetros quadrados de solo improdutivo, imergindo em seu lugar uma superfície adequada às necessidades de sua população. Bem avalio a preocupação que este fato vos trará a todos, pela circunstância de serdes em grande maioria proprietários de bens que muito vos custaram adquirir, e podereis ver-vos privados desse patrimônio a qualquer momento. Raciocinai, porém, comigo, da seguinte maneira: nada do que conseguistes acumular em vossa existência terrena, podereis dizer que seja eternamente vosso, visto como pelo fenômeno da morte tudo terá de passar a outras mãos. O único patrimônio que podereis considerar real e eternamente vosso, é aquele ao qual todas as entidades que me precederam já se referiram como constituindo a razão verdadeira da vossa presente existência, a luz que houverdes podido adquirir para vossos espíritos através das boas obras, bons pensamentos e experiências que possais haver acumulado. Tudo demais que possuirdes, bens, fortuna, propriedades ou o que for, tudo isso pertence exclusivamente ao planeta em que vos encontrais,
e por vosso regresso ao mundo espiritual aqui permanecerá, transferível de mãos em mãos pelos milênios em fora. Assim, pois, razões não podem existir para preocupações em face do que vem sendo anunciado, cujo começo praticamente já foi dado. A consciência cósmica, uma das numerosas designações do conjunto de forças superiores que governam os mundos, planificou com alta sabedoria o quanto terá de acontecer na Terra neste fim de civilização, tendo se esmerado na maneira de atendimento à sua população atual. Pelo conhecimento que me foi dado acerca do que está em caminho, posso assegurar a todos os habitantes humanos do mundo terreno, que nenhuma só ovelha se perderá do rebanho do Senhor. Providências se encontram em curso no sentido de serem condignamente recebidos todos os espíritos que viento tem a desencarnar em meio aos trabalhos que vão ser executados. Assim possuam todos eles a indispensável e bem sólida ligação com as forças superiores do universo, representadas na Terra pelo meigo Jesus de Nazaré. É para esse objetivo, para que todos se precavenham neste sentido, que numerosos Espíritos de Deus têm vindo falar-vos ao coração, o que eu próprio venho igualmente fazer, a fim de evitar o que costumais chamar de balbúrdia na hora dos acontecimentos. Este Espírito que vos fala deixou a Terra há bem pouco tempo, depois de muito se empenhar pelo esclarecimento dos seus contemporâneos. Tendo-me dedicado desde muito ao serviço do Senhor Jesus, procurei em minha última existência atrair a atenção dos homens para o lado místico do cristianismo como base da crença que deveria e deve nortear os corações na Terra, afastando-os dos postulados materiais, tão em desacordo com a sublimidade da fé pura e verdadeira que os levará a aproximarem-se do Mestre e Divino de todos nós. Bem certo é, e devo confessá-lo aqui, que o que em meus livros se encontra foi-me inspirado de mais alto, por irmãos maiores como eu designava as forças superiores, a cuja inspiração eu procurava juntar o resultado de minhas próprias experiências. Foi talvez a mais frutífera de minhas numerosas encarnações e a que maior foco de luz veio juntar ao meu espírito, o que confirma, pois, o acerto de minhas ideias. Consultado há pouco pelo meigo Nazareno se não gostaria de dirigir minha palavra aos meus irmãos terrenos, eu exultei com a consulta e prontamente me preparei para vir ao vosso meio dizer-vos uma vez mais que não se morre, que a morte não existe em parte alguma do universo. O fenômeno corriqueiro que na Terra e em todos os mundos se verifica, diz apenas respeito ao invólucro do espírito, ou seja a roupagem por ele usada em sua existência no plano físico. E a prova, vós tendes no fato de terdes em mãos um livro cujos capítulos são todos assinados por nomes que viveram na Terra, e que a seu tempo a deixaram para regressar ao seu plano de vida, tal como a mim próprio acontece. Morte é um termo que poderia ser substituído por vários outros, se vos inspira temor ou profunda tristeza. Mas isso apenas acontece a quem se não tenha querido dedicar ao estudo das leis espirituais, porque se o fizesse, como eu próprio fiz, a aproximação do termo da encarnação só deve ser recebida com alegria e as mais profundas esperanças no termo também dos sofrimentos e canseiras suportados durante anos e anos de vida terrena. A aproximação da morte para quantos se encontram realmente compenetrados e convencidos da eternidade da vida, só deve ser recebida com sentimento de verdadeira alegria pelos espíritos encarnados. Parentes, deixá-los na terra. Indagareis talvez intimamente. Sabereis por acaso quantas existências tereis vivido na terra, em todas elas contando regular número de parentes. De experiência própria eu vos afirmo ser já incontável o número de parentes que fomos constituindo em nossas passagens pela terra. Quando nos sucede regressarmos vamos rever um tão grande número de espíritos que se tornaram nossos parentes, que o número se torna quase incontável. A consciência cósmica em sua inigualável sabedoria vai designando os filhos que devem reencarnar, assim como o lar em que vão aparecer, tornando-se por essa forma parentes muitas vezes de espíritos que antes lhes eram totalmente desconhecidos. Há exceções naturalmente.
Sucede não raro reencarnarem no mesmo lar espíritos que terão sido parentes consanguíneos em passadas existências e aí se reúnem uma vez mais por uma graça do alto ou por necessidade de completarem, corrigirem ou retribuírem algo a que se encontrem ligados em seu passado. Por conseguinte, a circunstância de um chefe de família, por exemplo, se preocupar a fundo com o que possa suceder àqueles que lhe tenham sido entregues para criar e educar, parentes enfim, não deve preocupá-lo se sua consciência lhe diz ter sido verdadeiramente um chefe de família como lhe cumpria ser. Adquira, pois, a convicção de que a consciência cósmica incumbe a tarefa de prover toda a humanidade e a cada um dos seus membros na medida das suas necessidades e merecimento de cada um. Convença-se ainda de que, se vier a ser retirado da Terra a qualquer momento por efeito desta ou daquela circunstância, nada terá acontecido por acaso, não só porque o acaso não existe, como porque cedo verificará que esse fato estava devidamente previsto em sua existência presente. Creio ter expendido nestas linhas quanto desejava transmitir do meu ao vosso espírito, no desempenho da tarefa de que me incumbiu o meu e vosso Mestre Jesus. Minha única preocupação ao terminar é quanto à clareza maior ou menor que possa ter posto em minhas palavras. Se, entretanto, necessitardes de algum esclarecimento a mais, eu vos darei de todo o coração a qualquer momento, bastando para isso firmardes o vosso pensamento no meu nome e me chamardes mentalmente, pronunciando 3 vezes calma e pausadamente. Neste propósito, pois, aqui se despede de vós, Mike Zendel. Nota: Mike Zendel, grande estudioso e investigador dos mundos superfísicos. Dedicou a maior parte de sua vida e esforços à pesquisa das causas reais das perturbações físicas e mentais, como se apresentam na região da causa, os planos superiores ou superfísicos. Escritor e filósofo espiritualista dos mais notáveis, foi o principal divulgador dos princípios filosóficos da Ordem dos Rosacruzes, sintetizados no seguinte conceito: uma mente pura, um coração nobre, um corpo são. Mike Zendel foi um místico do cristianismo puro, inspirado pelos irmãos superiores da Fraternidade Rosacruz, a Associação Internacional de Cristãos Místicos, com sede em Ocean City, Califórnia. Suas obras, numerosas, publicadas pela Fraternidade, acham-se traduzidas em vários idiomas e disseminadas por todo o mundo. Fim da nota. 21. Ensinamento novo na Terra. Os mundos que se encontram dispersos no espaço imensurável, porque infinito, obedecem todos às mesmas leis cósmicas que regem a vida espiritual e humana em todos os seus múltiplos setores. Nascer, crescer, viver e desaparecer do ambiente transitório, é princípio a que obedecem não apenas os seres humanos como os animais e os próprios mundos ou planetas do universo. Embora isto que eu vos digo a respeito dos planetas possa parecer quimera, não é absolutamente. É bem verdade que existem diferenças milenares de tempo em relação à vida dos planetas ou mundos em circulação no infinito, as leis evolutivas, porém, se cumprem em todos eles nos períodos certos. Os mundos de que apenas possuís uma vaga ideia e nem sequer conseguis avistá-los por intermédio dos vossos telescópios, tiveram a sua fase inicial de formação, a de crescimento, de maturidade e evolução, tal como sucede à própria Terra em que temporariamente vos encontrais em busca de luz e progresso para os vossos espíritos. Em todos esses mundos conhecidos e desconhecidos evoluem seres espirituais como vós, obedecendo às leis cósmicas ou divinas que regem a vida planetária, e a seu tempo todos os seres se despedem da esfera em que vivem, para regressar a outros planos em que não necessitam do envoltório material de que se encontram revestidos. Devo esclarecer aqui um detalhe que certamente todos vós gostareis de conhecer, a respeito do envoltório usado pelos habitantes de outros mundos. Dir-vos então, meus queridos irmãos, que esses envoltórios diferem muito, segundo a categoria do mundo ou planeta. Na Terra, por exemplo,
A vida se tornaria impossível sem esse revestimento de carne em que vos encontrais, em face da própria natureza do ambiente terreno que tem de suportar uma pressão atmosférica assaz elevada. Mundos existem em que essa pressão se torna maior, obrigando a constituição de corpos ainda mais densos do que os da Terra, a fim de possibilitarem a vivência demorada dos seus habitantes. Isto sucede em relação ao grau evolutivo dos espíritos encarnados nesses mundos constituídos de matéria também mais densa, sendo destacados para neles viverem e se aprimorarem, espíritos ainda retardados, seja em consequência de sua pouca idade, que ainda lhes não faculta o ingresso na Terra, por exemplo, seja devido ao seu comportamento nos mundos em que viviam, depois de esgotados todos os prazos de tolerância concedidos pelas forças superiores, para os reconciliarem consigo mesmos e tratarem com interesse de sua própria evolução. Este fato está acontecendo a muitos espíritos que pelo esforço pendido em seu passado foram promovidos a viver no vosso mundo atual, mas que, encontrando aqui todas as facilidades constantes do uso do livre-arbítrio, têm falido seguidamente, século após século, necessitando por isso de viver mais algum tempo no plano que deixaram há já alguns milênios. Retomando o assunto do envoltório usado nos diversos mundos do universo, devo informar-vos que eles se refazem em relação ao estado evolutivo de cada um desses mundos, havendo alguns em que o envoltório se apresenta de uma quase transparência luminosa, refletindo no exterior a grande luminosidade das entidades viventes nesse plano. Isto significa que as condições de vida locais diferem muitíssimo das vossas de hoje, não apenas no que tange às atividades dos habitantes como também às suas necessidades alimentares. Poderá causar-vos uma certa surpresa eu referir-me a necessidades alimentares de habitantes de mundos já altamente espiritualizados, mas eu completarei a explicação, dizendo-vos que nada existe no universo infinito que não careça de alimentação, desde o ser de grau mais ínfimo ao mais elevado de todas as escalas ou categorias espirituais. Alimentação é condição essencial à vida e portanto tem de subsistir em todas as escalas de seres viventes seja em que plano for. No vosso plano, por exemplo, ainda se usa destruir a vida material de numerosos viventes da escala animal para alimentar o homem, o que consiste num verdadeiro atentado contra as leis da natureza, e portanto um crime contra os semelhantes. A amenização da gravidade desse crime decorre da densidade do veículo que tendes de usar na Terra para resistir à pressão atmosférica. Tempos, porém, se aproximam, em que uma completa transformação se operará também no vosso sistema alimentar, deixando o homem de ingerir os despojos de outros seres que aqui se encontram igualmente em busca de progresso espiritual. As modificações a serem em breve operadas no sistema alimentar da humanidade terrena, estão em estreita relação com a contextura espiritual dos seres que estão descendo à Terra. Tratando-se de espíritos em sua grande maioria já possuidora de notável grau evolutivo, os órgãos materiais por eles próprios construídos desde o ventre materno, não necessitam da alimentação grosseira dos tempos atuais, a qual certamente lhes atrofiaria de maneira indesejável as elevadas vibrações que serão a sua característica. Para que possam esses futuros habitantes da Terra manter e elevar cada vez mais o nível de suas vibrações mentais, ser-lhes-á preferível um tipo de alimentação à base de legumes, de frutos, e algo mais que encontrarão na riqueza do ambiente terreno, dispensando por completo a carne e seus perigosos condimentos, responsáveis pelo encurtamento da vossa vida atual. Creio não incidir em possível exagero se vos antecipar que o período médio da vida humana na Terra deverá ultrapassar em breve a casa dos 80 anos, podendo vir a registrar-se numerosas existências acima dos 100 anos, com um estado de saúde admirável. Em consequência destas duas razões, o tipo de alimentação usado, de par com a categoria espiritual de seus habitantes, que saberão buscar nas fontes de suprimento espiritual de saúde e bem-estar, por meio da prece e da meditação, a saúde do corpo e do espírito de que tanto carecem os encarnados da atualidade.
Em vários outros planos ou mundos do universo, segundo a categoria de seus habitantes, o tipo de alimentação consiste na absorção de determinado número de íons e elétrons através do sistema respiratório, que todos os habitantes sabem dosar na medida de suas necessidades, relacionadas com as próprias tarefas de serviço. Mas devo dizer-vos, porém, que em todos os mundos habitados há em abundância uma grande variedade de frutos que fazem a delícia de seus felizes habitantes. As variedades que possuís neste plano físico estão muito aquém das que haveis de saborear quando um dia fores promovidos à vivência num dos planos de que ora vos falo. Essa promoção, posso assegurar-vos com toda a sinceridade do meu coração, encontra-se muito mais próxima de vós do que possais imaginar. O invólucro carnal, grosseiro, que vos impede de voar em pensamento por instantes a um dos mundos evoluídos a que me venho referindo, é que contribui para que possais pôr em dúvida minha afirmação de que vos encontrais bem próximos daquela desejada promoção. Acreditai-me, porém, amigos e irmãos da Terra, a parte mais difícil da vossa evolução, vós ou a grande maioria de vós que vos encontrais na Terra, já vencestes. Vindo como todos viestes de mundos em que imperava a destruição do semelhante como imperativo de uma simples paixão ou material interesse, tendo padecido horrores tais que a vossa memória espiritual teve de ser obliterada para vossa tranquilidade, e tendo merecido, após milênios de sofrimento, ingressar na vivência terrena em que vos encontrais, vai para mais de 3 milênios, tendo passado por tudo aquilo. Eu posso afirmar-vos neste momento que a vossa promoção a um determinado mundo de luz está dependendo exclusivamente de cada um de vós. E de que maneira? Podereis talvez me perguntar. E eu vos esclarecerei que da maneira mais simples, como passo a explicar. Dizendo-vos que os habitantes de certos planos de vida necessitam apenas, para se alimentarem, de absorver da atmosfera determinada dose de íons e elétrons. Devo acrescentar que eles o fazem por um processo que para vossa compreensão eu direi ser um preceito religioso, porque a religião vem a ser realmente a concentração do pensamento individual em causas estranhas ao seu próprio ambiente, concentração essa guiada e orientada exclusivamente pelo poder da fé. E é tão desenvolvido este poder nos seres em referência, que eles o aplicam em suas concentrações diárias para absorver do ambiente os elementos indispensáveis à sua vida e bem-estar. Assim sendo, quero mostrar-vos como podereis caminhar a passo decidido para a vivência em plano de vida bem mais refinado do que este. Tem-se-vos recomendado sempre a necessidade da oração seguida da meditação como o único meio de vos assegurardes um encaminhamento feliz ao término da vossa vida atual. Isto está perfeitamente certo, porque em verdade assim é. Existe, porém, um outro motivo para esta prática, que por determinação do Senhor Jesus venho a transmitir-vos, como um novo ponto de desenvolvimento espiritual para todos vós. Este é o seguinte: sempre que puserdes o vosso joelho em terra para elevardes o vosso pensamento às camadas superiores, e a vossa prece ao Senhor Jesus, estareis recebendo ipso facto dessas camadas superiores ou fontes de suprimento espiritual, uma relativa dose também de íons e elétrons que se incorporam à vossa personalidade espiritual, a qual acrescentam consequentemente uma determinada luminosidade. É necessário abandonar a ideia do milagre em consequência simplesmente do pronunciamento da oração, as mutações que esse ato opera e que são realmente verdadeiras, decorrem do maior acúmulo dos elementos acima captados na atmosfera, proporcionando ao espírito que ora com sinceridade, forças novas e continuadas, que operam estes dois resultados, conservam e restabelecem a saúde do corpo, e permitem ao espírito realizar fenômenos que usualmente considerais milagres. Nosso Senhor Jesus determinou-me que vos trouxesse este esclarecimento absolutamente novo na terra, para que possais prosseguir em vosso ato diário da prece seguida de um certo período de meditação, durante o qual estareis absorvendo uma maior ou menor dose de alimento espiritual,
ao mesmo tempo em que vos preparais para vos tornardes em tempos que se aproximam, criaturas das mais felizes do universo. Dado assim o meu recado, eu que já não sei dar em que deixei este vosso pequenino mundo, aqui me despeço de vós, colocando-me à vossa inteira disposição para qualquer esclarecimento suplementar se dele necessitardes. Vosso irmão e amigo. Nota: esta entidade deixou a Terra há cerca de 8 milênios. Não deseja mencionar nenhum dos nomes com os quais aqui viveu, por serem muitos. Estes pentágonos traduzem melhor a sua situação atual. É um dos conselheiros do Senhor Jesus. Fim da nota. 22. Novo detalhe da vida espiritual. As horas, os dias, os meses e anos que separam os habitantes da Terra do início de um novo ciclo de civilização, devem ser vividos por todos os seres humanos como se a raridade fossem em sua vida atual. Qualquer desperdício verificado nestas frações de tempo representará para cada um que as desperdiçar uma perda bastante sensível para sua evolução espiritual. Efetivamente, como foi dito e redito em páginas anteriores, aproxima-se uma fase inteiramente nova para a Terra, uma fase como nenhuma outra jamais aqui se verificou em toda a sua existência de mundo habitado. E como não poderia deixar de ser, as modificações a se operarem em todas as latitudes deste pequeno plano físico de vida, onde atingir a quase totalidade dos seus atuais viventes, muitos dos quais se encontram já em final de encarnações promovidas pelos fenômenos telúricos a se manifestarem no solo terreno nos próximos anos. E assim devendo suceder em virtude desses fenômenos, resta saber se todos os seres humanos do presente se encontrarão em condições de regressar aos seus planos de origem. De um exame procedido no alto, constatou-se que uma grande maioria de espíritos presentemente encarnados se tem descuidado desta particularidade, por se haverem ocupado até agora exclusivamente com os seus interesses materiais. Na hora presente não interessa mais as forças superiores que dirigem a vida humana na Terra, se este ou aquele filho são adeptos desta ou daquela religião, se praticam ou não os seus preceitos, ou se conservam afastados de todas para se dizerem apenas ateus. Esta fase já foi transposta desde muito, não cabendo mais nenhum esforço de catequese, porque a ordem foi dada no sentido de iniciar-se sem mais demora a fase de transformação da Terra, e isto importará, sem nenhuma dúvida, na partida de irmãos de todas as crenças religiosas, assim como dos que as não tenham. Há entretanto um recurso para quantos desejarem transpor a fase transformatória que se aproxima, de espírito tranquilo, quer tenham de regressar ao seu plano de origem, quer tenham de permanecer por mais tempo no solo terreno. Esse recurso já o conhecem todos os leitores, porque tem sido objetivo de quantas entidades me precederam na confecção deste volume, que é o recurso da oração ao Senhor Jesus, que está atento aos acontecimentos e às necessidades dos seus guiados terrenos. Eu me ocuparei então de assunto bastante útil quanto interessante para o desenvolvimento espiritual dos meus estimados irmãos leitores. Eu me ocuparei em vos transmitir apenas um novo detalhe da vida espiritual, pelo qual todos ficareis conhecendo algo mais acerca da vida no além, de onde todos temos vindo à Terra e a ela regressado um grande número de vezes nos milênios decorridos em nosso aprendizado espiritual. Falarei então da maneira pela qual todas as almas que regressam da Terra se integram novamente na vida do plano a que pertencem, e dos deveres que nele assumem apenas terminado o período de repouso a que se entregam em seguida à sua desencarnação. Havendo como há realmente um plano de vida perfeitamente organizado no além, plano em que cooperam todos os espíritos que nele habitam, eu vos direi que aí encontram ocupação remunerada todas as almas que o povoam. Existe ali, por melhor dizer, todas as espécies de atividades que conheceis, desde a indústria de vestuário, de calçado inclusive, a de alimentação e construções, pois que, embora isto vos possa parecer fantasia, todas as almas vivem acomodadas em habitações condignas,
apresentando verdadeiros requintes de arte e beleza como ainda se não conhecem na Terra. Nessas construções se empregam milhares de almas ou espíritos, de cujo labor retiram a paga que lhes faculta a aquisição de sua própria residência, se a desejarem, assim como os elementos de que carecem para sua alimentação. Isto sucede, naturalmente, àqueles que desejam ocupar o tempo em atividades remuneradas, vivendo uma existência alegre, feliz, orando fervorosamente ao Pai Celestial nas horas próprias, em que toda a população o faz. Não quero com isto dizer-vos que não vivam no espaço também irmãos que se recusam a trabalhar seja no que for, dada a sua nostalgia da vida terrena e só nela se preocupando as 24 horas do dia. Assim procede um não pequeno número de espíritos que preferem nada fazer isso e conservam apáticos por anos e anos afora. Quando chegar a vossa vez de regressardes ao vosso plano de vida espiritual, o que acontecerá talvez pela milésima vez, deparareis com um panorama já muito vosso conhecido, e muito vos alegrareis em rever localidades e pessoas que lá deixastes ao descerdes para a vossa existência atual. Devo acrescentar que encontrareis no vosso plano muito belas lojas de vestuário, quinquilharias, objetos de utilidade constante, tudo muito semelhante ao que existe na Terra e para todas as categorias espirituais. Embora esta informação possa parecer-vos fantasiosa, eu repito que não é absolutamente. Para vossa melhor compreensão eu lembrarei a circunstância de ser a Terra um planeta ainda bastante atrasado, e no entanto aqui se encontram instituições de várias finalidades que não são senão cópias grosseiras das que existem no espaço, ou seja no plano espiritual a que pertenceis. Em matéria de hospitais, por exemplo, o mundo terreno ainda se encontra bem dizer na infância de sua atividade. No alto encontrareis numerosas organizações hospitalares que são verdadeiros modelos no gênero, as quais atendem diariamente a quantos delas necessitam, e o fazem de uma maneira que encanta os espíritos atendidos. Estou percebendo o vosso espanto, meus queridos irmãos leitores, ao lerdes estas minhas palavras, quando supunhas que as almas deveriam viver no alto uma vida contemplativa apenas, sem outras ocupações. Absolutamente, amigos meus. No alto trabalha-se muito em todos os setores, muito mais ainda do que na terra. Para que possais ter uma vaga ideia de alguns desses trabalhos, acompanhai-me em pensamento nas poucas visitas que vamos fazer junto, a alguns setores de trabalho espiritual. Ora bem, pois, vejamos aqui à nossa direita este espírito radioso que tão ocupado se mostra. Vejamos o que faz assim tão atento. O que tem ele à sua frente na mesa de trabalho? Vedes o pequeno motor que lhe manobra? Sabeis o que é? É uma miniatura de um motor de aviação no qual este esforçado irmão está testando um combustível diferente, para aplicação futura na Terra. Está este espírito empenhado nesse estudo há já alguns anos, objetivando trazer à Terra esse novo motor que será capaz de revolucionar a vossa aviação atual. Vedes ao seu lado, meio imperceptível, a figura de outro espírito, assistindo, interessado no seu trabalho? Pois bem, trata-se de um espírito com ele afinado no propósito de descobrirem esse revolucionário processo, espírito cujo corpo dorme na Terra neste momento e ele aproveita esses minutos para prosseguir junto ao seu amigo no além o estudo dessa inovação. Neste mesmo local em que em pensamento vos encontrais, um pouco mais adiante, outros engenheiros espirituais estudam empenhadamente a estabilização do avião, cuja descoberta já está bem próxima de descer à Terra. O processo, a bem dizer, já foi encontrado. O que no momento ainda constitui objeto de estudo, é a espécie de material requerido para isso, o que está sendo pesquisado na superfície terrena. Necessita-se de uma espécie de material que possa produzir no ar o mesmo efeito da cortiça sobre a água, e este já foi encontrado mas em quantidades insuficientes. Mas os estudos prosseguem com todas as probabilidades de êxito. Em relação ao nosso irmão que encontra preocupado com o novo motor,
Estamos observando os apontamentos que vai transmitindo ao seu colega encarnado e ali presente em espírito, para que o mesmo os prove em sua oficina terrena, logo que o dia amanhecer na Terra. Isto é apenas um detalhe do trabalho que se realiza diariamente no alto, ao qual se devotam todos os espíritos empenhados em auxiliar o progresso planetário dos planos a que pertencem. Enquanto estes dois amigos se empenham no estudo do seu novo motor, vede estes outros irmãos que passam ao vosso lado conduzindo várias espécies de alimentos. Vejamos mais de perto o que conduzem em seus veículos. Vede que beleza de frutos maduríssimos, cujo perfume nos chega e nos atrai. Vede a espécie de alimentos outros, produzidos em suas belas confeitarias, que vão servir a inúmeros espíritos que se encontram no trabalho e os remuneram fartamente. Sim, amigos e irmãos meus, lá como aqui há trabalho, trabalhadores e alimentos como na terra, com exceção absoluta da carne. Os animais que lá vivem, e são de muitas espécies, ajudam os trabalhos que podem ajudar, e recebem como pago um tratamento adequado, porque são como nós outros, seres em busca de progresso espiritual. Muitos deles já se haviam afeiçoado na terra a determinados espíritos, e em se reencontrando no além, celebram alegremente o fato, prosseguindo na sua dedicação. Agora, amiguinhos meus, chegou a hora do descanso. Vamos assistir no templo às orações do dia, que todos fazem. Como vedes, o templo ergue-se ao centro da grande praça que temos ali à nossa frente. Observai a verdadeira multidão que se dirige para lá. Eu vos explico por que o fazem todos ao deixarem o trabalho em vez de voltarem depois de sua refeição da noite. O motivo é pois o seguinte: considera-se nos planos espirituais mais evoluídos, ser o trabalho a maior graça concedida pelo Pai Celestial a todos os filhos que sentem necessidade de trabalhar. Por isso é que se usa, ao encerrar os trabalhos de cada dia, dirigirem-se as almas ao templo para agradecerem palavras de verdadeiro reconhecimento ao Senhor, aquele dia de trabalho que lhes proporcionou também um passo a mais em seu progresso espiritual. Este espetáculo é belíssimo, amigos meus. Repleto o templo, com numerosas almas acomodadas e muitas outras formando um colar externo porque não puderam entrar nesse dia. Eis que entidades de grande luminosidade, incumbidas do serviço religioso, abrem a solenidade espargindo sobre quantos se encontram no templo e cercanias, um delicioso perfume, irradiado de seus elevados espíritos. Pronunciam todos como o maior recolhimento a sua oração ao Senhor Jesus pelas bênçãos recebidas nesse dia em forma de trabalho espiritual, e entoam em seguida os mais belos cânticos que imaginar se possa neste mundo ainda tão desafeito à oração noturna. Apesar de haver templos por toda parte, sua frequência cresce constantemente, sucedendo como acabais de ver, permanecerem do lado de fora muitas almas que hoje chegaram tarde. A oração é considerada no mundo espiritual muito mais necessária à vida dos espíritos do que na terra o vosso pão cotidiano. Por tal motivo é que apenas encerradas as tarefas do dia todos os habitantes do plano, quase todos porque também vivem ali os preguiçosos, se dirigem diretamente ao templo para só então se recolherem às suas residências para o necessário repouso. Meus queridos irmãos, o assunto é riquíssimo e eu gostaria de descrever mais algumas cenas diárias do plano espiritual que vos aguarda. Foi-me traçado porém um limite à minha mensagem, o qual não posso ultrapassar. Meditai no que aí fica porque para os vossos espíritos não constitui nenhuma novidade. Aqui se despede rogando ao Senhor bênçãos em profusão para todos vós, o espírito de Joaquim Nabuco. Nota: Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo, 1849 a 1910, escritor e diplomata brasileiro. Filho de José Tomás Nabuco de Araújo, conselheiro e senador do Império. Diplomado pela Faculdade de Direito do Recife, sua terra natal, em 1870, ingressou logo na imprensa política do país,
onde demonstrou a exuberância do seu talento na defesa das ideias liberais, como defensor apaixonado da abolição da escravatura. Ainda acadêmico, funcionou como advogado no júri por 3 vezes em defesa dos escravos. Pode dizer-se que a extinção daquela mancha negra que era a escravatura no Brasil, constituiu a ideia máter de Joaquim Nabuco, iniciada desde os seus tempos de estudante, e que só terminaria com a Lei Áurea sancionada pela princesa Isabel a 13 de maio de 1888. Como deputado pela então província de Pernambuco, Joaquim Nabuco pronunciou discursos parlamentares notáveis em defesa da libertação dos escravos, que causaram profunda impressão, tanto entre os seus pares como no país inteiro. Sua atuação na tribuna do parlamento, iniciada em 1880, teve o mérito de projetar o movimento abolicionista por todo o território nacional. Nabuco desempenhou vários mandatos parlamentares como deputado por Pernambuco, destacando-se sempre como orador primoroso, alinhando ao dom do improviso a correção literária. Com a proclamação da República, a qual não aderiu, Nabuco abandonou as atividades políticas para se dedicar ao estudo e à literatura. Nabuco era grande admirador de Camões, tendo publicado em 1872 o livro Camões e os Lusíadas para comemorar o tricentenário da publicação desse poema, no qual ressaltou sua admiração pelo épico português. Mais tarde, quando embaixador em Washington, proferiu conferências em inglês sobre a obra de Camões em 3 universidades norte-americanas. Publicou vários livros, destacando-se dentre eles Balmaceda, Minha Formação e um Estadista do Império, onde evidenciou suas belas qualidades de escritor. A convite do governo brasileiro foi árbitro da questão de limites entre o Brasil e a Guiana Inglesa, a cuja difícil tarefa dedicou toda a sua energia e talento, figurando as memórias que apresentou, entre os seus melhores trabalhos. Terminado o litígio, foi nomeado ministro do Brasil na Inglaterra e depois nos Estados Unidos da América do Norte, onde a sua distinção pessoal e o seu talento granjearam-lhe grandes simpatias e admiração nos círculos diplomáticos. Sua desencarnação ocorreu inesperadamente em Washington na 17 de janeiro de 1910. Tendo o governo dos Estados Unidos, numa homenagem ao seu talento e à sua cultura, enviado ao Brasil o couraçado Norte Carolina conduzindo os despojos deste grande brasileiro. Fim da nota. 23. Nosso Senhor e os poetas. As obras do Senhor Jesus, executadas na terra pelas forças superiores através de suas ligações com espíritos encarnados, previamente instruídos e convenientemente preparados para o desempenho da sua parte, essas obras alcançam sempre os seus objetivos. Nós, espíritos missionários do Senhor Jesus, não perdemos nenhuma oportunidade de intensificar os trabalhos santos que devemos realizar na terra, e para isso nos mantemos atentos aos desejos e pensamentos manifestados pelos irmãos encarnados, quando em seus corações se manifesta o sentido do compromisso assumido com o Senhor Jesus de se tornarem na terra verdadeiras colunas a sustentar o divino serviço. Não é tarefa fácil para nós a descoberta de um espírito encarnado em condições de servir plenamente ao Senhor, isto é, possuidor destas 3 condições absolutamente necessárias: aptidão, boa vontade e tempo disponível para a realização deste serviço. Irmãos, existem na Terra, possuidores de algumas das qualidades apontadas, entretanto, só as 3 reunidas podem ser por nós utilizadas com eficiência. De que nos pode valer, por exemplo, a boa vontade e o tempo de um irmão encarnado, se lhe faltar a aptidão necessária que depende de certo preparo intelectual para receber os nossos ditados? Do mesmo modo, um irmão possuidor dessa aptidão desacompanhada das demais, a boa vontade e o tempo disponível, torna-se para nós um instrumento incompleto que não nos permite a realização do nosso trabalho. Digo-vos isto, meus estimados irmãos,
para pôr em relevo todo o valor que para os trabalhos do Senhor no meio terreno encontramos neste irmão que nos serve de intermediário, permitindo-nos transmitir a todos os homens e mulheres a palavra do Senhor em forma escrita, para que perdure e se espalhe por toda a superfície terrena. Já foi explicado nos livros do irmão Tomé o processo ao alcance de todos os leitores que desejam tornar-se outros tantos intermediários das entidades superiores a serviço do Senhor na Terra. Mas eu o repetirei sucintamente aqui. Para desenvolver a psicografia é bastante se forrar o candidato destas duas disposições iniciais, exercitá-la regularmente em dias e horas certos inicialmente, após a elevação de uma prece ao Senhor Jesus, a fim de que algum dos seus trabalhadores invisíveis se aproxime do candidato a ajudá-lo em seu exercício. O candidato se prepara então para grafar no papel as palavras que lhe forem inspiradas pouco a pouco, porque em breve alcançará certa virtuosidade no exercício. Deve, por conseguinte, o candidato conhecer seu idioma e escrevê-lo com alguma fluência. Mas se isto não acontecer, a boa vontade suprirá as deficiências, entregando depois o ditado a alguém que possa colocá-lo na linguagem correta. Isto conseguido, portanto, já terá o candidato a médium psicógrafo vencido a parte principal do caminho. A parte final, pois, e igualmente muito importante para poder servir os Espíritos de Deus, é fácil de vencer também, porque apenas depende do estabelecimento de um horário de trabalho espiritual combinado com a entidade incumbida de sua direção. Difícil isto? Absolutamente. E é de tal modo grandiosa a recompensa que o Senhor destina a quantos se dedicarem ao seu serviço na terra, que essa tarefa justificará por si só toda uma reencarnação. Eis aí, meus estimados irmãos, mais alguns esclarecimentos acerca de como poderá cada um de vós tornar-se um verdadeiro apóstolo do Senhor na terra e dessa maneira iluminar ao máximo seu espírito. Vamos experimentar, pois. A seguir ocupar-me-ei de outro assunto de que me incumbiu o Senhor Jesus, com o objetivo de que todos possais capacitar-vos do valor dos ensinamentos que vos estão sendo trazidos pelas entidades convidadas pelo Senhor para elaborarem o presente volume, e que tantas serão quantos forem os seus capítulos. Minha tarefa é, pois, a de vos falar acerca de certos detalhes da vivência espiritual para quantos possam regressar aos planos do além ostentando em seu espírito já algumas onças de luz adquiridas na terra. Não vos admireis de que eu vos fale em onças de luz, quando outras são as designações usadas entre vós para medir as claridades energéticas que conheceis. No alto tudo é pesado e medido por processos diferentes dos vossos, e referindo-se a que a unidade onça da luz estou designando realmente uma das maneiras pelas quais podem ali ser avaliadas as claridades espirituais portadas por quantos vivem nesse plano. Desejo pois vos dizer, estimados irmãos, que enquanto permanecerdes na terra, a par dos vossos labores diários podereis tratar eficientemente da aquisição, não de uma, duas ou algumas onças de luz espiritual, mas de um notável volume delas, e tão grande, que de certo vos surpreendereis ao constatá-lo em vosso regresso ao plano espiritual. O processo é muito simples, simplíssimo. Tudo dependerá da maneira pela qual possais aceitar e entender as razões de vossa vinda à Terra, numa existência que estáis desfrutando a mais em vossa presente encarnação. Para pôr em prática esse processo não tereis mais do que vos capacitar de que não viestes à Terra para ficar mas unicamente para evoluir. Deveis capacitar-vos então, de que a Terra é simplesmente um caminho e jamais uma morada. Percorrendo esse caminho que haveis percorrido já inúmeras vezes em diversas regiões que não essa na qual vos encontrais, tivestes oportunidade de travar conhecimento com muitos povos dos quais fizestes parte, recolhendo ensinamentos e observações que muito contribuíram para a vossa existência atual, que deverá ser uma espécie de exame final para o vosso espírito. Que vos compete fazer então, para adquirirdes um notável volume de onças de luz espiritual? Nada que exija sacrifício, por mínimo que seja.
Nada que vos impeça de viver os vossos dias com alegria e tranquilidade espiritual. Dispor-vos-eis apenas a ajudar a enorme tarefa das forças superiores em missão do Senhor na Terra, empenhadas em preparar os espíritos encarnados para o seu regresso ao plano espiritual quando a hora soar para cada um deles. Se vos dispuserdes a cooperar nessa ingente tarefa, meus estimados irmãos, estareis acumulando onças de luz em vosso belo espírito, cujo volume, repito, certo vos surpreenderá ao recebê-lo a seu tempo. Como agir então? Muito simplesmente. Habituai-vos a procurar descobrir